Meus amigos, hoje o jornal A Crítica comemora 70 anos. São 7 décadas conquistando milhares de leitores e ajudando a contar diariamente a história do nosso estado, principalmente dando voz ao povo amazonense. Nessas máquinas fortes e imponentes, a impressão diária da história do Amazonas. O ano era 1949. Manaus enfrentava problemas na economia e o luxo herdado do ciclo da borracha já estava adormecido. As notícias corriam pela cidade, mas ler jornal era privilégio de poucos. Uma realidade que o jovem Humberto Calderaro decidiu mudar. Humberto Calderaro Filho era um jornalista apaixonado por papel, por cheiro de tinta, por fazer história. E no dia 19 de abril daquele ano, escreveu um capítulo importante do jornalismo amazonense. Colocou em circulação aquela que seria a primeira edição definitiva do jornal A Crítica. E com um lema forte, um propósito: caminhar sempre de mãos dadas com o povo. Foi muita luta, muito desespero, muita decepção, mas eu sempre tive um caráter forte de enfrentar as vicissitudes. Enfrentei, passei por cima de tudo, dei uma volta por cima e construí um patrimônio moral para o povo amazonense. Este jornal foi construído com apoio popular. Nas páginas antigas do jornal A Crítica, os fatos mais importantes da história recente do país, como a morte do presidente Tancredo Neves e a visita do Papa João Paulo II a Manaus no início da década de 80. Um patrimônio guardado nessas prateleiras da Biblioteca Pública do Amazonas. A Crítica é um jornal que faz parte da história do Amazonas, mais recente, digamos que não tem um século ainda, mas é significativo já para a minha geração, para gerações posteriores e anterior à minha. Ela estava presente no cotidiano, registrando, discutindo questões políticas, sociais. Essas coisas são todas significativas para, de certa forma, auxiliar nas decisões da população, assim, na escolha de um governante, enfim. A edição sobre a morte de Tancredo Neves, Antônio Mendes lembra bem. O diagramador do jornal há 48 anos já fez inúmeras capas, mas considera aquele 21 de abril de 1985 um dos episódios mais marcantes da carreira. A edição do dia seguinte já estava até pronta, mas teve de ser refeita. Faleceu, não sei se foi 1 ou 2 horas da manhã. E aí o jornal ficou refazendo a edição, entendeu? E essa edição ela saiu 8 horas da manhã, circulou 8 horas da manhã. Teve que ser refeita toda? Toda a edição foi refeita baseado nos fatos da morte dele, os detalhes da morte, tudo, né? Agora o fato mais interessante disso aí é que 11 horas da manhã você podia procurar um jornal nas bancas que você não conseguia. A edição esgotou em 3 horas de circulação. De 1949 para cá, muita coisa mudou. O jornal cresceu, ganhou mais páginas, a tecnologia avançou e a redação do jornal ficou mais moderna. Mas mesmo depois de 70 anos, um compromisso resistiu ao tempo: levar ao povo um jornalismo sério e de credibilidade. Rafael faz parte da nova geração de jornalistas na redação de A Crítica e tem acompanhado de perto a evolução do jornal nessa nova era da comunicação. Eu costumo dizer que o jornal nunca vai acabar, né? É tão bom você pegar o papel, você sentir o papel, você ver o trabalho fotográfico, né, também que é feito, se reinventar e se reinventar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e fazer história.
Seja no computador, seja no papel, a notícia do dia não é a mesma sem a imagem. E muitas dessas capas de A Crítica foram para as bancas com o registro dele, Antônio Lima, fotógrafo do jornal há 26 anos. Uma vez eu estava com uma repórter ali na Avenida Constantino Neri e passou um cara numa moto, muito estranho porque estava com um revólver, o cabo de um revólver nas costas e a placa da moto estava virada. Ele parou no sinal, mas ficou distante, não tinha como fotografar, que eu era motorista. Aí, quando o sinal abriu, ele entrou atrás do Vivaldo Lima, na época, e eu passei direto, fui e fiquei esperando em frente ao Sambódromo. Aí ele passou em frente onde é a Delegacia Geral agora, que era o IML. Quando ele passou, eu fiz a foto dele passando, aparecendo a placa e o revólver. Aí foi capa. Ao longo dos anos, o jornal contou a notícia, mas também retratou a vida social do Amazonas. E há quase 3 décadas, Júlio Ventilari faz parte do time. Para o colunista, Humberto Calderaro foi muito mais que um líder. Foi amigo e professor. O Calderaro nunca manteve assim, um empregado longe dele. Ele sempre foi muito acessível. E o que você pedia para ele dava. Se você dizia assim, seu Calderaro, eu queria a minha conta de telefone está atrasada. Tu ficas falando com todo mundo, gasta muito telefone, tá bom, eu vou pagar para ti. Ele sempre foi assim com os funcionários dele. Ele nunca considerava empregados, ele tinha um carinho especial. Então eu tenho o jornal A Crítica como a minha enseada, o meu local, a minha ilha particular, porque tudo que eu tenho na vida eu devo aos Calderaro e ao jornal A Crítica, onde eu trabalho há 29 anos. Humberto Calderaro Filho faleceu em 1995, mas o legado deixado por ele de caminhar de mãos dadas com o povo permanece firme entre os leitores, como Jacinara, que herdou do pai o hábito de se informar por meio dessas páginas. Meu pai nos ensinou desde o início a importância de você adquirir, o conhecimento e atualização através do jornal. Então, todos os dias de manhã já era a rotina dele. Por anos eu cresci assim, vendo meu pai de manhã cedo pegando o jornal A Crítica. E assim, o que ele passou com isso? Que através do jornal você consegue ampliar os teus conhecimentos, você consegue se manter atualizado e, acima de tudo, ele te completa, te empodera do que está acontecendo no mundo. A relação da Jacinara com o jornal é tão forte que vai muito além da leitura diária. Ela guarda registros importantes, notícias em pastas como essa aqui. Você já chegou a ser chamada de acumuladora por conta disso, né? Sim, eu já até recebi críticas, dizendo que eu estava acumulando jornal em casa, mas eu penso que isso aqui para mim é criar memória. No meu entendimento, os meus netos, os meus bisnetos, eles vão ter acesso a um acervo muito importante do que a crítica nos apresenta, não só do nosso estado, mas a capacidade que o jornal A Crítica tem de nos empoderar, de nos colocarmos atualizados sobre o que acontece no mundo. Então, fatos importantes, eu realmente consigo recortar e montar um acervo. Um compromisso com a notícia que resistiu ao tempo e atravessou gerações. É no dia a dia que o neto, e hoje vice-presidente da Rede Calderaro, honra a memória do avô. E nesta sala, inspiração não falta. O legado de uma empresa que caminha de mãos dadas com o povo, que luta por isso todos os dias para se manter aí no mercado em transição, no mercado em mudança, porém uma coisa não muda. Esse amor pelo povo amazonense e o jornalismo de credibilidade que ele nos ensinou e pediu que a gente seguisse fazendo. A edição deste 19 de abril de 2019 do jornal A Crítica vai ser a de número 24.666. Mas não são apenas números, são milhares e milhares de edições que ajudaram a contar a história e que para sempre vão manter vivos o ideal e a memória do criador de tudo isso,
Humberto Calderaro Filho. A Crítica é um jornal livre e independente, que só assim eu posso garantir uma boa leitura, um bom questionamento e uma boa posição do povo. E é isso que a gente faz todos os dias aqui. Não só o Jornal A Crítica, mas também toda a rede Calderaro de Comunicação. As rádios, a TV, o jornal, o portal online. O programa Alô Amazonas, por exemplo, hoje, assim como o jornal completa os seus 70 anos de idade, o programa Alô Amazonas comemora 15 anos no ar. Sempre ali pregando o que o seu Humberto gostava de falar para todo mundo, né? De mãos dadas com o povo. E é por isso que ele nasceu um programa comunitário. Quando a gente fala dos problemas na segurança, com os problemas na saúde, dos problemas no cotidiano, principalmente dos bairros, é o que ele pregava vivo, de mãos dadas com o povo, com a população, com o cidadão. E é assim todo santo dia, de segunda a sexta-feira aqui. 15 anos que a gente, em respeito à própria Sexta-feira Santa, né? Que caiu aqui no aniversário do programa Alô Amazonas, a gente não está fazendo aquele estardalhaço, aquela festa, que é muita cara da gente aqui. Respeito, por sinal, respeito, impera muito aqui. Quando a gente lida com opinião, e a gente trabalha isso aqui sempre, né? Não só o jornalismo informativo, mas também o jornalismo opinativo, a gente acaba tocando também na opinião das pessoas. Cada um vai entender aquilo com a sua própria convicção. As pessoas cobram, as pessoas questionam, as pessoas concordam ou não de acordo com as suas próprias convicções. A gente entende, sim. E por isso, normalmente, as opiniões são um meio termo ali do que é comum, não é verdade? Você vê aqui que o que é falado é o que as pessoas mencionam, é o que as pessoas falam. E a gente aqui reverbera tudo isso. Contem sempre com o Jornal A Crítica, com a Rede Calderaro de Comunicação e com a gente aqui no programa Alô Amazonas.